Breve histórico das diversas razões instrumentalizadas, escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Século XVIII foi o século da razão. Século XIX, o século da história. Século XX, o século da linguagem. Século XXI está sendo o século da descognição. Tudo começou com Kant, crítica à razão pura. A razão como limite do conhecimento epistemológico. A negação da metafísica como ciência cognitiva. Em seguida, Hegel. A verdade significa refletir a história real, não a partir do caos, todavia do telos. Na superação do ilusório, por meio da epistemologia dialética. Karl Marx. A defesa do materialismo histórico. A verdade como luta de classes. A realidade, uma luta interminável com a finalidade da burguesia apropriar os bens alheios por meio da mais-valia. A verdadeira lógica do liberalismo econômico. A função do Estado político. Fazer as leis que possibilitem a concentração da renda. Século XX. A linguagem como produção do pensamento crítico, associada a dois campos distintos da filosofia. A filosofia continental em defesa do materialismo histórico, da fenomenologia e da hermenêutica, em defesa do modelo político-econômico fundamentado no social-liberalismo. O segundo campo da filosofia, associado ao campo da filosofia analítica da linguagem, pensamento anglo-saxônico, em defesa do positivismo lógico, fundamento do neoliberalismo. A verdade como teoria pragmática. Entretanto, já no final do século XX, com a formulação do pensamento de Foucault, o mundo como pós-verdade, entre os grandes pensadores Derrida e Lyotard, a desconstrução da razão e a crítica ao metadiscurso.
o novo entendimento da razão como instrumento epistemológico falso, no sentido de não poder objetivar o entendimento. A linguagem inacabada, subjetiva e ideológica. Isso significa que o discurso era mentiroso, oculto e trapaceiro. A verdadeira lógica da epistemologia. Produzir a mentira dissimulada como perspectiva de domínio. Foi exatamente com tal proposição que já no início do século XXI a cognição foi descognitivada. Não há mais o sujeito da linguagem. Existem tão somente interpretações subjetivadas. Não há mais o sujeito da cognição objetiva. Tudo que há são proposições com propósitos condenáveis, pois não buscam a verdadeira compreensão do objeto. A razão foi parcialmente destruída, uma razão comprometida com o poder e com as formas de domínio. É escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.